Olá, tudo bem? Hermano aqui. Eu vou enumerar aqui algumas características e ver aí se você se identifica com isso. E a gente vai conversar sobre o motivo de tudo isso. Você é uma pessoa que tem medo de falar em público? Você é uma pessoa que nunca consegue dizer não para as pessoas? Você é uma pessoa que se considera extremamente prestativa? Em algum momento da sua vida você já deixou de fazer algo que é muito importante para você por realizar o desejo ou fazer algo para uma outra pessoa? Ou seja, você colocou a vontade do outro por cima da sua. O importante é que a outra pessoa se sinta bem. Você já em algum momento se deparou assim? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative todas as notificações e assista esse vídeo até o final, porque nós vamos tratar aqui de conceitos que, se você entender, poderá de fato mudar o rumo da sua vida. Nós falamos muito aqui sobre paradigmas, condicionamentos. Isso tudo são programações que nós temos na nossa mente subconsciente. E às vezes nós falamos bastante desses conceitos e nós tentamos mudar esses conceitos para que a gente conquiste aquilo que a gente está almejando na vida. E às vezes só o conteúdo em si fica um pouco vago. Por isso eu quero trazer aqui para você uma aula de como você pode entender algumas questões a respeito de você e do seu mundo, né? Para que você possa de fato entender o que está acontecendo na sua vida, para que você possa mudar. E como eu estava falando sobre a questão das programações, vou falar um pouco sobre o paradigma e a nossa mente. Bom, nós temos a mente, que é subdividida, a mente consciente e a mente subconsciente. Se você me acompanha aqui no canal, sabe que eu sempre bato nessa tecla sobre mente consciente e mente subconsciente, e que há um poder imenso na nossa mente subconsciente, que é 95% de tudo que nós realizamos, de tudo que nós conquistamos, inclusive do que nós atraímos para nós. E isso não é só com relação a finanças, a bens, mas a pessoas também. Para que a gente entenda como tudo isso é formado, a gente precisa voltar lá no útero da sua mãe e da minha mãe. Eu me coloco aqui junto com você, certo? Quando você ainda era um feto, estava em desenvolvimento, você ainda não tinha as faculdades mentais desenvolvidas, né? Você não conseguia entender o que estava acontecendo do lado de fora, você não conseguia assimilar tudo aquilo e rejeitar as coisas que não eram boas para você, que de fato não ia fazer com que você avançasse na vida. Até porque a criança ali em formação, ela não consegue distinguir entre o bem e o mal, né? Essa é a criança em formação. Você sabia que o nosso subconsciente ainda é uma criança? Quando a gente fala sobre mente, nós imaginamos algo já formado, né? Algo totalmente independente. Mas a parte da nossa mente, se é que eu posso falar assim, né? Não existe uma divisão da mente, mas se eu pudesse dividir em partes, eu diria que a única parte da nossa mente que pode de fato achar que é adulta, que é responsável e que está decidindo pelas questões da vida é a mente consciente. Eu falei que a mente subconsciente é 95% e a mente consciente é 5%. Então, quando nós éramos fetos, estávamos ali na concepção, não existia a mente consciente, esses 5% que nós falamos hoje, que é o que nós vemos, pensamos, falamos, ouvimos, tudo isso está na nossa mente consciente. Então, nesse período, nós ainda não tínhamos desenvolvido as nossas faculdades mentais. Mas, independente de qualquer outra faculdade mental, a nossa mente já estava absorvendo tudo o que estava acontecendo em volta, através dos sensores, dos estímulos que o bebê foi adquirindo. E quando nós nascemos, nós continuamos com essa mente ainda em formação. O bebê recém-nascido, ele também não tem as faculdades mentais desenvolvidas, embora está tudo ali, né? O ouvido, o olfato, os olhos, ela ainda não está desenvolvida completamente. Mas nós já nascemos com uma pré-programação. Como assim pré-programação? Porque enquanto você foi sendo gerado, você já foi programado pelo seu pai, pela sua mãe, por tudo que a sua mãe sentia, né? Na gestação, se ela teve muito medo durante a gestação, você pode ter sido uma criança que de fato apresentava esses sintomas, né, de ansiedade, medo, suor frio, medo de falar em público. Tudo isso pode ter vindo da pré-programação da sua mãe, lá no útero ainda. E quando a criança ainda está em formação, estudos revelam e comprovam que ela sente os afetos da mãe ou do pai através
das vibrações do som. Então, se o pai chega na criança e diz a ela assim, ainda na barriga da mãe, você é querida, você é esperada, eu estou com uma grande expectativa para te conhecer. Embora esteja ali no útero ainda, ela sente as vibrações do som, e isso, sendo bom ou ruim, vai ficar impregnado como uma pré-programação que vai levar essa criança na primeira infância, na fase adolescente e adulto. O que eu quero dizer com tudo isso? Quando nós entendemos como são feitas as nossas programações, nós podemos entender quem somos nós e o que fazer para mudar aquilo que nós não gostamos ou que não está trazendo resultados satisfatórios na nossa vida. Então, dos 0 aos 6 anos, a criança vai se desenvolvendo, e aí vem as novas programações, através de episódios específicos, através de exemplos dos pais e das pessoas que estão ao redor, e a partir dos 7 anos já vem a escola. Então tudo isso vai formando em nós uma programação do que nós vamos ser. Então nós somos programados para ser quem nós somos. Você não é um fruto do acaso, você foi programado pela sua mãe, pelo seu pai, pela sociedade e principalmente pela escola e pela mídia, Os pais colocam os filhos em frente à TV para que eles fiquem quietinhos, para que eles fiquem ali se entretendo, só que os filminhos, os desenhos, tudo isso também está ali programando o seu filho para ser um futuro adulto de acordo com as programações. Mas o que isso tem a ver com eu falar em público, o que isso tem a ver com eu não saber dizer não, com eu querer agradar a todo mundo, ser prestativo o tempo todo e sempre deixar a vontade do outro prevalecer e não a minha? Isso tudo são programações, são paradigmas instalados na sua mente subconsciente, porque é lá que alojam todas as nossas programações. Mas o que esse rapazinho aqui tem a ver com o que eu estou falando agora? Eu desenhei aqui no início uma criança. Ela poderia representar aqui a mente subconsciente, mas eu quero falar de fato da criança, do menino, da menina que cresceu e hoje está aí me ouvindo. Todos esses atributos que eu disse aqui para você e muitos outros que vamos falar aqui ainda fazem parte de uma formação da criança interior. Escreva aí, criança interior. Você já ouviu falar sobre esse termo? A criança interior? Antigamente eu ouvia falar sobre isso e eu pensava, nossa, criança interior. E tinha uma frase que dizia assim, todos nós temos uma criança interior, E eu não entendia muito isso. Hoje eu entendo muito bem que não só temos a criança interior, como somos frutos hoje da nossa criança interior. Deus programou a gente para nascer, crescer e ser feliz e sair desse mundo com a nossa missão cumprida. Mas nem sempre essas coisas acontecem como era para ser, E essa criança que era para ser uma criança feliz, alegre, produtiva, que curtisse a infância e fosse programada para o sucesso e para a alegria, para a prosperidade, muitas vezes ela é ferida, porque muitas vezes os pais que eram para amar, cuidar, orientar essa criança, eles fazem totalmente ao contrário. Em vez dos pais olharem para a criança e falar para ela o quanto ela é especial, quanto ela é querida e o quanto ela é inteligente e importante, olham para essa criança e dizem que ela não foi querida, que ela veio como uma surpresa. Se você já falou para o seu filho assim, eu não estava te esperando, você foi uma surpresa. Eu lembro de ter ouvido muita gente falar assim, isso aí é a rapa do tacho, ele veio sem a gente esperar, a gente não estava programando e no fim ele veio, mas graças a Deus que Deus mandou, Se Deus mandou, graças a Deus, mas isso não é bênção para essa criança. Ela ouve isso e dentro dela já cria um bloqueio de rejeição. Então essa criança começa já a se desenvolver com algumas fragilidades e com bloqueios em algumas áreas da sua vida. Então todas as vezes que essa criança ouvia, você é burro, houve um bloqueio aí. Você não sabe nada, você é incapaz, nunca vai dar nada na vida, nunca vai ser alguém na vida. Essa criança que era para ser próspera, feliz e abundante, vai sendo carregada de palavras negativas e de desígnios de derrota e destruição. Porque todas as vezes que um pai olha para um filho e profetiza algo, sendo bom ou ruim, isso vai acontecer. Por quê? Porque a voz do pai ou da mãe, ou das pessoas que têm a tutela dessa criança, tem autoridade de
de infiltrar na mente subconsciente dela. Isso é muito importante você entender. Qualquer pessoa pode chegar para seus filhos, às vezes, e falar algo assim: ah, você é um menino bobo, você não presta. Isso ele pode rejeitar naturalmente. E você, inclusive, como pai, pode rejeitar e falar: olha, não fala assim com meu filho. Então isso não vai descer para o subconsciente dele. Mas quando você, meu amigo, quando você, minha amiga, que é pai e é mãe, fala algo para o seu filho, sendo isso bom ou ruim, não tem barreira, desce diretamente para o subconsciente dessa criança. E o que acontece? Você cria paradigmas de derrotas e bloqueios nessa criança que foi projetada por Deus para ser feliz, abundante, atrair toda a prosperidade que Deus deixou para a gente aqui nesse mundo. Então, com tudo isso, nós temos o que chamamos de a criança ferida. Você já ouviu esse termo? Criança ferida? Eu perguntei se você já tinha ouvido sobre a criança interior. Todos nós, né? Já ouvimos sobre isso. Mas existe pessoas que ainda não cresceram porque essa criança foi impedida de viver o bom, o perfeito e agradável de Deus na vida dela. Infelizmente, por falta de conhecimento dos pais ou simplesmente pela sociedade, pela vida que ela levou de escassez e tudo mais, toda essa circunstância impediu essa criança de viver. E muitas vezes, quando essa criança tentava chegar próximo ao pai, e o pai dizia para ela: você é um propício, você é um tropeço na minha vida, você veio sem eu te querer. Tem gente, olha, eu estou falando isso, dá a impressão que isso é um absurdo, quem é que fala isso com o filho? Gente, vocês não têm noção de quanto existem pais que não desejam o filho e que deixa bem claro isso para ele, que ele é um tropeço na vida deles. Então isso vai fazendo com que essa criança cresça com esses bloqueios. Então são feridas, né, que essa criança tem, que podemos chamar também de ferida na alma, né? Feridas na alma. E essa criança, por nunca ter um afeto, por nunca ser visto, por nunca poder falar, né? Tem pais que falam assim: cala a boca, não se intrometa na conversa dos adultos. Você já ouviu isso? Você alguma vez já ouviu isso? Eu já ouvi isso na minha infância. Inclusive essa era uma das minhas feridas. Não poder falar com adultos, não poder se intrometer na conversa dos adultos. E a criança está ali tentando conversar e o pai: fica quieto, menino, não fala com a gente, só tem adulto aqui, certo? Vai brincar. E o menino está lá, a menina está lá tentando conversar, tentando se expressar, e ela é cortada, ela é impedida de se comunicar. E aí o que acontece? Essa criança se fecha dentro de si e não consegue se comunicar. E aí uma criança que ouve o tempo todo que ela não presta, ela vai se desenvolver, vai crescer e vai se tornar um adulto com algumas características. Por exemplo, prestativa demais. Lembra que eu falei sobre algumas características? Você é uma pessoa muito prestativa, ou você já viu pessoas assim que é prestativa pra caramba. Parece que essa pessoa não existe. Gente, como que pode ser? Essa pessoa não existe de tão boa que ela é. Parece ser bom, bonito você ajudar as pessoas, né? E é importante isso. Mas quando isso se torna uma coisa excessiva, é porque esse adulto ainda está vivendo a criança ferida, a criança interior que sempre ouvia que não prestava para nada. Então ela quer prestar para alguma coisa. E isso não é algo proposital. As pessoas não estão fazendo isso: eu vou fazer porque antigamente meu pai falava isso, agora não. Isso é algo no inconsciente. Lembra que eu falei do subconsciente? A criança, ela é o subconsciente. Ela está lá dentro do seu subconsciente. É como realmente fosse uma criança parada no tempo, querendo ser vista. E o que acontece é que agora nós crescemos. Agora que tem um homem, uma mulher, né, bem desenvolvida, e agora estamos aí, né, com tudo de acordo com a sociedade, né? Não liga pro desenho, é só para representar aqui. Agora nós temos aqui um homem ou uma mulher, né? Só que esse homem e essa mulher, agora na fase adulta, tem medo de falar em público. Esse homem ou essa mulher na fase adulta não consegue dizer não, porque se ela falar não, ela não vai ser bem vista, ou ela não vai ser aceita pelo aquele grupo de pessoas, ou pela pessoa que ela está vivendo. Quem sabe um relacionamento em que a pessoa não consegue dizer não para o marido, para o esposo ou para o companheiro. É um casamento onde você está sempre se sujeitando ao outro. Por quê? Porque eu não consigo dizer não. Se a pessoa te chama para fazer algo que você não quer, ou para dizer algo que você não quer, você não consegue dizer não. E aí você deixa sempre a sua vontade em segundo plano. Esse adulto ainda está com essa questão.
né? Agora, esse adulto cresceu, mas ele tem uma habilidade que parece linda, que parece maravilhosa, de ser prestativo até o final da vida. Eu não importo comigo, eu me importo com os outros. Você já viu pessoas assim? Eu não me importo comigo. O importante é que você esteja bem. E isso, às vezes, tem sido confundido com o que Jesus disse, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Ajude as pessoas. Mas não é nada disso que Jesus disse. Ele disse o seguinte: ame ao teu próximo como você se ama. Então, como essa criança aqui não foi amada, esse adulto não tem amor. Então, ele quer demonstrar aquilo que ele não tem. Por quê? Porque ele não recebeu dos pais, não recebeu da família ou nem da sociedade. E ele cresceu, esse adulto, querendo dar tudo que ele não teve. Né? Uma outra coisa que você pode identificar a criança ferida dentro de você ou nas pessoas próximas a você é aquilo que diz o seguinte: eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Ela se coloca sempre no lugar dos filhos. Se essa criança ferida passou por algumas limitações e teve até momentos que não teve comida, agora essa criança ferida no corpo de um adulto, ela não quer deixar o filho passar por nenhuma privação. Isso acaba aleijando o filho, porque o filho não consegue nem viver a vida dele, não consegue nem ter as suas próprias frustrações. O que acontece não é a cabeça desse rapaz aqui ou dessa moça que está decidindo isso. Quem está decidindo isso é a cabecinha desse bebê aqui, dessa criança que está dizendo o que essa cabeça do adulto vai fazer. Agora, com relação a relacionamentos, essa criança nunca ouviu do pai ou da mãe que ela é querida, que ela é amada. E nem sequer por gestos, né? O pai não falava, a mãe não falava e também não abraçava essa criança para que ela sentisse esse amor. Lembra que desde a gestação ela já está sentindo as frequências do som, da vibração que está por fora do útero, então ela já tem uma pré-programação. Se o pai e a mãe não davam carinho para essa criança na barriga, se o pai não passava a mão na barriga da mãe e beijava e falava palavras de bênção, e se a mãe também não acariciava, ou pior, se falava coisas ruins da criança, não queria esse filho, você que não se cuidou, tem histórias absurdas sobre isso. E aí essa criança já nasce com uma rejeição e aí não recebe amor, não recebe carinho, não recebe afeto, abraço, nada. O que acontece? Ela vai procurar isso nos relacionamentos, mas isso não é algo consciente. Quem está mandando é essa criancinha que está aqui dentro, Quem manda nesse cara aqui ou nessa mulher aqui é essa criança aqui, infelizmente. E aí o que acontece? Ela vai casar, né? Se for uma mulher, vai procurar alguém que possa suprir o amor do pai que essa criança não recebeu. Então não é o adulto que está casando, é a criança que está casando querendo receber o amor do pai. Se for a mulher, também está casando querendo receber o amor da mãe, né? Amor paterno e materno. Então é importante entender que às vezes você pode estar passando por isso. Você não consegue avançar na vida. Você diz o seguinte: irmão, eu faço de tudo. Eu faço o quadro de sonhos, eu faço as visualizações, eu faço as declarações que você ensina aqui no canal, eu procuro fazer tudo. Eu até tenho assim identificado alguns paradigmas para mudar, mas quando eu vou de fato botar em prática, as coisas não acontecem. Por quê? Porque ainda você tem uma criança ferida que está ditando o que você vai resolver na sua vida. Simples assim. Quando você entende que essa criança precisa ser curada, porque a gente não vai se livrar dela. Agora eu vou abrir um parênteses aqui, né? A gente não vai arrancar essa criança, porque nós somos adultos, mas nós fomos criança. Essa trava que existe dentro de nós, que nós chamamos de criança interior ou criança ferida, ela vai sempre estar ali. O que você pode fazer é identificar as feridas dessa criança e tentar sarar, curar essa criança, porque agora não é mais o pai ou a mãe que vai chegar em você e falar: olha, minha filha, quando você era criança aconteceu isso. Pode ser que ainda aconteça, que se tiver algum pai aqui me ouvindo, alguma mãe, né, atende ao meu apelo, aprenda isso e quem sabe você possa agora lá no seu filho e na sua filha pedir perdão e fazer com que ela se sinta amada, mesmo já sendo adulta ou adulto.
Isso é muito importante. Mas o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, tá? A gente era vítima até a gente entender isso. Então, quando eu não tenho consciência do que está acontecendo comigo, eu posso dizer assim, a culpa foi do meu pai, a culpa foi da sociedade, a culpa foi da mídia, foi da Disney que programou a gente desse jeito. Mas agora, você assistindo esse meu vídeo, você sabe o seguinte, que existem várias características que você pode identificar que faz parte da criança ferida se externando no adulto. Você já viu aquelas pessoas que crescem e parece que nunca crescem? Eu acho que você já deve ter visto alguém assim. Você fala assim, nossa, esse cara é um crianção, parece que nunca cresce. A pessoa casa, né? Você acha que quando a pessoa crescer, casar vai mudar. E ela casa e continua sendo o mesmo crianção. Eu não estou falando aqui de pessoas extrovertidas, brincalhonas, né? Eu gosto bastante de brincar, de ser alegre, mas quando o assunto tem que ser mais sério com relação às responsabilidades da vida, a gente tem que assumir esse papel como homem ou como mulher responsáveis. Mas tem pessoas que não cresceram e não conseguem ser assim. Casam, tem tudo que era para ser, tem empresas e tudo mais, mas quando você vai conversar com a pessoa ou as atitudes dela revela que ela é um crianção, né? Que não tem responsabilidade, que não tem pingo de senso da vida. E tudo que você fala com a pessoa, ela leva na brincadeira. Você nunca consegue conversar sério. Tem alguma pessoa, escreve aqui nos comentários, tem alguma pessoa que você diz assim, cara, eu não consigo conversar com essa pessoa parece que não cresceu, nada dá para falar sério com ele, é tudo brincadeira, tudo leva na brincadeira? Pois é, dá a impressão que essa pessoa está querendo ser extrovertida. Mas saiba de uma coisa, se você é assim ou conhece pessoas assim, não é esse adulto. É essa criancinha aqui que está tentando brincar, que está tentando ser divertida porque ela foi privada disso na infância. Se você sentar com esse crianção que você conhece aí e conversar com ele um pouco, perguntar sobre a infância dele, você vai descobrir que a infância dele foi bloqueada por algum motivo. Ou ele não teve os pais presentes, ou o pai e a mãe era presente, mas estava no celular, estava na televisão, estava fazendo outras coisas de corpo presente, mas de alma lá fora do mundo. Esse adulto vai te dar pistas de como foi a infância dele. Então você vai perceber que ele não conseguiu crescer. E infelizmente a gente não consegue crescer essa criança do dia para a noite. O que essa pessoa precisa é de ajuda psicológica para que ela entenda os processos e ressignifique tudo o que aconteceu. Então não é da noite para o dia. Por isso que às vezes tem pessoas que têm mais dificuldades do que as outras de alcançar os seus objetivos, de botar em prática o que eu falo aqui, de mudar os paradigmas, de avançar na vida, porque não é só técnica. Tem algo mais que precisa ser identificado. E isso eu posso dizer claramente que é a criança interior. E muitas vezes, 90% das vezes, a criança interior está ferida. E como é que eu vou identificar isso através disso? Aí eu não consigo falar em público. Por quê? Porque em algum momento, ou eu fui calado pelo pai ou pela mãe falando, cala a boca, você não pode falar nada, você não se intrometa na conversa de adulto, você não sabe falar. Ou em algum momento essa criança foi apresentar na escolinha algum trabalho ou teve que falar alguma coisa na frente de alguém e ela sofreu bullying por isso, por algum motivo, e isso travou também essa criança lá dentro. E aí, todas as vezes, você já notou isso? Você está falando comigo aqui, de boa, eu e você podemos conversar aqui tete a tete e às vezes você não se sente ansioso, você não se sente a boca seca, nada. Mas se eu falar para você, agora nós vamos falar em público e abrir um auditório de 300 pessoas, de 1000 pessoas na sua frente e você bloqueia na hora, não é a mesma coisa de você falar comigo e falar para mais 10, 15, 20, 1000 pessoas? O que acontece aí é que quando você está comigo, você ainda está conversando na sua mente consciente. Agora, quando você precisa falar em público, a sua mente subconsciente lembra de que você não pode falar. A sua mente subconsciente lembra que você não pode se intrometer em conversas de adultos. A sua mente subconsciente te lembra que você não serve para falar nada, você não sabe falar, cala a boca. E quem é essa mente subconsciente aqui? A criança interior que está ferida. Por isso que você não entende, cara, por que eu fico com a boca seca? Meu Deus, por que eu fico com essa palpitação? Por que eu não consigo falar? Porque não é você, é a criança que está lá dentro que não consegue falar. Ela foi impedida de se comunicar. Essa criança está ditando para
quem e para quantas pessoas você pode falar. Por exemplo, falar comigo, de boa. Agora fala para mais 10 pessoas. A criança fala assim, não, você não pode. E esse grandão aqui, essa grandona aqui, não consegue entender porque com todas as possibilidades, com todos os estudos, com todas as qualidades mentais que ela tem, profissionais, ela não consegue se comunicar. Porque não é ela. O que está barrando é a criança que foi calada na infância. E agora nós precisamos mudar isso, né? Não adianta eu trazer os problemas aqui e não te dar nenhuma solução. O que eu quero que você faça é o seguinte, que você identifique em você ou em pessoas próximas a você que você queira ajudar, é claro, né? Não para tal de, tá vendo? Você é ferida. Não, todos nós, em alguma maneira, em alguma área da nossa vida, fomos feridos, né? A questão é até quando nós vamos ficar feridos e deixar que uma criança comanda o adulto. Então a questão é o seguinte, vai ter várias outras questões que você pode identificar. Por exemplo, mulheres que casam esperando o amor do pai no marido. Isso é a criança ferida. Ou o marido que casa esperando a mãe na mulher. Isso também é uma criança ferida, que está precisando, ela está sempre em busca daquilo que ela não teve. Existem vários fatores que podem identificar que você está tendo problemas com a sua criança interior. Inclusive, isso pode causar em nós uma condição chamada codependência emocional. O que é isso? Eu deixo as minhas emoções dependente de uma outra pessoa. Então, assim, eu não sou feliz. Eu dependo que uma outra pessoa me faça feliz. Isso é uma codependência. Mas isso não é algo consciente. É algo que está aqui, dentro do seu interior, da sua mente subconsciente, a sua criança interior. Então, como você pode identificar um codependente? Aquele que faz tudo com relação a outra pessoa para receber algo em troca e ela nunca recebe, porque ela deixa suas emoções para que o outro faça. Você já viu aquele ditado, eu vou casar para ser feliz? Eu vou te fazer feliz. Ninguém faz ninguém feliz. Você tem que ser feliz e proporcionar ao outro partes da sua felicidade e o outro também. Ele tem que ser feliz e trazer para você partes da felicidade dele e vocês dois juntos são felizes. Não tem que um fazer o outro feliz. Não existe isso. Quando isso acontece é porque existe alguém ali ou até mesmo os dois são codependentes. O marido casa dependente de que a esposa faça ele feliz e a esposa casa pensando que o marido vai fazê-la feliz. E aí isso não bate. Por quê? Porque ninguém faz o outro feliz. E você vive numa dependência do outro com relação à sua emoção. Então existem vários distúrbios de personalidades que são efeitos dessa criança ferida. Identificando esses fatores, é claro que é importante você ter a ajuda de um profissional, né? De um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, para que possa te ajudar a identificar quais fases da sua vida você precisa ressignificar, né? O que é ressignificar? É dar outro significado, dar um outro sentido naquilo que aconteceu com você. E você precisa, de alguma maneira, curar essa criança. Você precisa agora tomar as rédeas da sua vida. Agora é o que você vai ter que fazer, né? Você era vítima, agora você tem a consciência disso. E o que eu faço para que eu agora mude a minha vida? É sua responsabilidade agora curar essa criança. Tudo que ela não recebeu do pai, tudo que ela não recebeu da sociedade, tudo que ela não recebeu da mídia, você tem que dá-la. Você tem que fazer com que ela se sinta amada. E essa criança é você mesmo. Só que você precisa agora entrar dentro de você, fazer uma retrospectiva da sua infância, de tudo aquilo que você acha que você não teve, aquilo que você sente falta. Você não tem que buscar no outro aquilo que você não teve do seu pai. Você precisa agora se amar e começar a mudar. Quando você tem dificuldade de dizer não, você está cada dia alimentando a dor dessa criança ferida. Você pode dizer para você mesmo, eu tenho domínio próprio. A Bíblia ensina isso, que nós precisamos ter domínio próprio. O domínio próprio quer dizer que eu não deixo nem a minha criança ferida, nem o outro me dominar. Eu tenho o meu próprio domínio. E você começa a falar isso. Fala para você mesmo, eu tenho domínio sobre as minhas emoções. Eu tenho domínio sobre a área que você não consegue. Eu sou prestativa? Sim. Eu sou prestativa, mas eu não vou descobrir um santo para cobrir o outro. Eu vou fazer tudo dentro das minhas possibilidades. Amando primeiro você, né? Você tem que se amar, porque às vezes você quer dar o amor
mas você não demonstra amor para você mesmo. Tem gente que dá presentes para os outros, por quê? Porque essa criança ferida está dando. E aí ela não se dá o presente. Compra coisas caras para os outros e anda com roupas desleixadas, com um chinelo rebentado, com um prego amarrado no chinelo. E ela dá um presente para o outro, dá um sapato lindo para o outro e anda com o chinelo trocado. Faz sentido isso? Não faz sentido. Então você precisa, claro, dar a sandália, dar o sapato, mas compre para você também. Isso vai começar curando essa dependência que você tem do outro te dar. Tem gente que dá presente esperando o presente. E isso é a criança ferida, tentando ser útil para ser vista. Então isso você pode identificar e começar a mudar em você. Se lá na sua infância você não tomava sorvete porque não tinha dinheiro, agora você tendo, vá à sorveteria e deguste aquele sorvete e diga para você mesmo: eu mereço esse sorvete. Eu estou a cada dia mais próspero, mais feliz. Eu mereço isso. Isso vai fazer com que você trate essas feridas e você vai entender que não depende do outro para ser feliz e para viver bem. E aquilo que seu pai não te deu de amor, você pode buscar isso em você e, claro, em Deus, que é o nosso Pai eterno. Você pode orar, pedir para Deus perdoar o seu pai porque ele não fez o que tinha que ser feito, ou por ignorância, ou porque simplesmente não quis fazer. Perdoe e peça para que Deus seja o seu pai, para que ele te ajude nessa caminhada. E você vai tendo o amor de Deus e vai se amando também, porque você nunca vai amar um ao outro se você não se amar primeiro. Essa história de eu me dou para o outro e me jogo na fogueira, Paulo disse que se você amar o outro, se jogar no fogo, isso não vai resolver nada, porque não tem amor aí. Então, se você não tiver amor próprio, você não consegue fazer com que as pessoas sejam amadas e se sintam amadas por você. Então, tudo isso você pode ir fazendo para mudar esse seu interior. É claro que existem vários outros fatores que vão te ajudar a entender, identificar e mudar esses sentimentos, né? Mas o que eu quero trazer aqui nesse vídeo é essa clareza que, às vezes, não é a técnica que não funciona, às vezes é a criança ferida que está ali gritando por cura. Está, infelizmente, comandando a sua vida. Uma criança que está amargurada, comandando a vida de quem quer ser feliz. Uma criança mal amada, comandando a vida de quem quer ser amado. Então não funciona. Você precisa fazer com que essa criança seja curada. E outra vez eu digo, se você se identificar com relação a tudo isso que eu falei e perceber que pode ser a sua criança que está ferida, eu vou te dar um conselho: procure um profissional, um psicólogo, um terapeuta, que ele vai te ajudar a identificar outras questões que eu não consigo falar aqui nesse vídeo, senão eu teria que ter um tempo enorme aqui só para a gente identificar cada coisa e dar cada direção, até porque cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma direção, e quem vai poder fazer isso, é claro que você pode fazer isso com você também, sozinho, tente sozinho, vai fazendo, vai se amando, mas se você vê que você não consegue, procure um profissional. Isso, se você já chegar com esse conhecimento em um psicólogo, em um terapeuta, dizer o seguinte: olha, eu vi um vídeo do Hermano e ele falou sobre a criança ferida e eu me identifiquei com isso, eu queria ver com você como eu faço para me curar disso. Sozinho eu não consegui, né? Então isso vai te ajudar bastante. Às vezes o que está faltando para você não é realizar as técnicas mais, você está fazendo, você tem clareza e às vezes as coisas não acontecem porque quem está comandando ainda a sua vida é uma criança que não tem noção de nada do mundo e que está fazendo com que você tenha os resultados que você está tendo na vida. E mais uma vez eu digo, essa criança, ela pode ser uma criança alegórica, pode ser uma figura de linguagem, sim. Mas, embora você não veja essa criança, isso é uma maneira de você entender que o seu interior, que a mente subconsciente, ela é uma criança e ainda aceita tudo como verdade. E é a sua mente subconsciente que está controlando os seus resultados. Então, dentro da mente subconsciente estão as programações e é ali também que está alojada a sua criança interior. Então, vamos crescer, vamos evoluir, vamos parar de depender dos outros para ser feliz, vamos parar de ter medo, vamos começar a dizer não quando é preciso e pare de ser gentilzinho o tempo todo para agradar as pessoas. Isso não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é você tomar as rédeas da sua vida e começar a se amar. Pratique o perdão, perdoando os outros,
e também a si mesmo. Eu acredito que a sua vida após esse vídeo vai mudar da água para o vinho, se você entender os conceitos aqui. Bom, eu sou o Hermano. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative todas as notificações. Eu sinceramente espero que esse vídeo tenha sido útil para você e nos vemos no próximo vídeo. Diz aí, nos vemos lá?